Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um programa Pergunta para Físio. Aqui a gente discute tudo sobre as patologias que mais geram dores no corpo das mulheres. E eu sou a Vanessa Godoy, eu sou fisioterapeuta e o tema de hoje é fortalecer o seu joelho não ajuda a eliminar a sua dor. Então, se você, mulher, sente dores aí na articulação dos seus joelhos, comenta aqui para mim, tá? Escreve joelho para eu saber que você sente dor. E mais uma coisa, se você já sabe a patologia que você tem aí no seu joelho, se você já chegou a fazer algum exame de imagem, por exemplo, descobriu que você tem uma tendinite, descobriu que você tem uma artrite, uma artrose, lesão de menisco, de ligamento, conta aqui para mim nos comentários. E hoje a gente vai falar sobre fortalecimento dos joelhos. E quando você ouve esse tema, né? Nossa, Vanessa, você tá falando para mim que fortalecer o meu joelho não vai eliminar a minha dor? Sim, é isso mesmo. Fortalecer é muito importante também para o seu corpo, para as suas articulações. Mas não é só isso. Se eu ficar só fortalecendo ali ao redor do meu joelho, isso não vai ser suficiente para eu eliminar a minha dor. Pensa só. Quando a gente faz um fortalecimento, vamos entender o que acontece com o meu corpo quando eu tenho uma musculatura mais fortalecida. Quando eu tenho uma musculatura mais forte, automaticamente eu tenho ali mais massa magra, então eu tenho mais músculo e eu tenho ali menos gordura naquela região, seja em qual parte do corpo que for. Quando eu tenho a minha articulação que ela tá mais fortalecida, ela tem ali mais resistência, ela protege os ossos, ela protege também mais as articulações do corpo, mas não faz sentido eu querer fortalecer uma articulação ali que tá tensa, que tá dolorida, que tá inflamada. Então, só do fato dela estar dolorida e dela estar inflamada, automaticamente ela já tem menos mobilidade. Quando a gente fala justamente do joelho, é uma articulação que quando tem dor fica bastante dura, o movimento de dobrar, esticar o joelho, ele fica mais bloqueado, fica mais travado. A sensação é de rigidez mesmo. Tem algumas patologias que vão ainda deixar esse joelho ainda mais tenso, ainda mais com essa rigidez. São os casos principalmente das artrites, são os casos das artroses, das degenerações de menisco, que são bastante comuns. E aí, quando eu tenho uma articulação que ela tá muito forte, mas ela tá ali tensa, ela tá dolorida, ela tá rígida, ela tá com menos mobilidade, eu tenho uma sobrecarga maior em cima da articulação. Então, se eu for pensar somente em fortalecer uma articulação, somente em fazer exercícios de força, não faz sentido se eu fizer isso antes de pensar em recuperar esses movimentos que são naturais, tá? E aí você precisa entender que existem outras articulações que elas vão sempre interferir diretamente na articulação do joelho, tá? Antigamente, fisioterapeutas, né? Eu como fisioterapeuta aprendi isso também há muito tempo atrás lá na faculdade. Os médicos também. A gente achava que fortalecer era suficiente para a gente eliminar uma dor, para a gente recuperar uma lesão. Então, era só o que se falava antigamente, era em, você precisa ganhar mais força no seu joelho, você precisa fortalecer esse joelho, sua perna está muito fraca, por isso que você precisa fortalecer para você não sentir mais dor. Só que hoje isso mudou muito, Hoje a gente sabe que para a gente eliminar a dor no nosso joelho, a gente precisa focar principalmente em outras duas articulações que elas vão ali
interferir diretamente na articulação do meu joelho. Se você já me ouviu falar aqui, né? Se você já acompanhou as minhas lives, se você já acompanha o meu conteúdo, provavelmente você já me viu falando que o nosso corpo, ele tem ali algumas conexões. Então, o nosso corpo todo, ele é sempre interligado. Então, as articulações do nosso corpo, embora elas se movam independentes, então vamos pensar, eu consigo movimentar o meu braço sem movimentar o meu tronco, né? Eu consigo movimentar aqui o meu pescoço sem movimentar a minha perna, né? Eu consigo movimentar o meu punho sem ter que movimentar, por exemplo, o meu ombro, né? Embora seja parte aqui do braço. Então, embora eu tenha articulações que elas se movem independentes, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem conexões muito importantes com as fáscias, que é uma pelinha bem fininha que encobre a nossa musculatura. Tem também conexão com tendões, conexão com os nervos, conexões com ligamentos, tá? Então, a gente não pode ignorar e tratar só onde está doendo, né? Antigamente a gente fazia isso, hoje não. E às vezes eu recebo perguntas assim, né? Direto eu recebo essa pergunta, aliás. Vanessa, qual que é o melhor exercício para dor no joelho? Vanessa, qual que é o melhor exercício para dor nas costas? Pensa um pouquinho aqui comigo. Vamos fazer uma reflexão, ó. Imagina, vou pegar um bonequinho aqui para ficar mais fácil da gente entender o movimento do nosso corpo. E é muito importante que você entenda o funcionamento do teu corpo se você quer eliminar a tua dor, tá? A gente não tá falando aqui de alíviozinho, a gente tá falando de eliminar a dor. Então, se você quer eliminar a tua dor, você precisa entender como é que seu corpo funciona. Quando a gente vai, por exemplo, dar um passinho, quando você vai caminhar, o que que a gente faz? A gente movimenta várias estruturas do nosso corpo, a gente não movimenta somente o nosso joelho. Se a gente for pensar por onde parte o movimento, aliás, todo movimento que a gente faz de caminhar, a gente movimenta por onde? Pelo nosso quadril, por essa dobradiça aqui, pelo osso grande aqui do fêmur, lá dentro da articulação, que faz com que eu consiga movimentar a minha perna. O joelho entra também na hora que eu vou fazer um movimento, o joelho entra também, mas o movimento não parte dele. Por exemplo, quando você está sentada, e você vai se levantar, por onde parte o movimento? Também começa aqui, ó, no seu quadril. Eu preciso, ó, que o meu quadril abra a angulação dele aqui, para que eu consiga esticar o meu joelho para eu ficar em pé. A mesma coisa acontece quando eu vou agachar. Quando eu vou agachar, o movimento, ele não parte do meu joelho acaba dobrando, mas o movimento, ele precisa acontecer lá no meu quadril. Aliás, vou fazer live sobre agachar aqui em breve, tá? Fica de olho. Mas o mais importante é que você entenda que quando você vai dar um pulo, quando você vai subir uma escada, quando você vai fazer uma caminhada, uma corrida, vai agachar para pegar alguma coisa no chão, vai sentar e levantar de uma cadeira, o movimento ele precisa partir sempre aqui da sua articulação do quadril, tá? O nosso joelho, ele tem uma função muito importante no nosso corpo, que é a função de estabilizar. O que significa estabilizar? Dentro do nosso joelho, a gente tem lá os meniscos. A gente tem 2 meniscos, um do lado de fora, um do lado de dentro, que serve como se fosse um amortecedor. Então, o joelho trabalha como se fosse ali uma molinha, dando amortecimento para as outras articulações do corpo, dentre elas para o meu quadril. Então, para que o meu joelho fique ali saudável, para que ele consiga absorver o impacto, para que eu não tenha uma degeneração ou para que eu não sinta uma dor de tendinite, de uma lesão de menisco, uma condromalácia, uma artrose lá no meu joelho, eu preciso que o meu quadril ele esteja trabalhando direitinho.
E qual que é o movimento que a gente mais fica, a posição, na realidade, que a gente mais fica hoje em dia na vida? Qual que é? Comenta aqui pra mim, quero ver se alguém vai acertar. Qual é a posição que a gente mais passa o tempo no nosso dia a dia? Sentada, né? Então a gente fica, quando a gente vai comer, quando a gente vai dirigir, quando a gente vai pegar um transporte, quando a gente vai usar o computador, quando a gente vai usar o banheiro, a gente fica muito tempo, muitas horas no dia a dia sentada, né? Sil acertou ali, sentada. Essa é a posição que a gente fica. Só que olha o que acontece com o quadril quando eu fico na posição sentada. Acontece que essa musculatura aqui da frente do meu quadril, ela é obrigada a ficar tensa, ela é obrigada a ficar rígida, ela é obrigada a ficar dura aqui, para que ela não cause nenhuma sobrecarga na coluna, para que ela não sobrecarregue o meu joelho, né? Então, a maioria das mulheres já tem um déficit aqui no quadril, porque hoje em dia, com a vida moderna, a gente acaba passando mais horas no nosso dia a dia sentada do que antigamente, né? Antigamente, os homens, né? Os homens no geral, tá? Homem, mulher, todo mundo tinha que caçar, tinha que fazer movimentos, tinha que ter uma vida muito mais ativa. Você tinha que pescar, você tinha que correr, né? Se surgisse um animal ali na selva. Enfim, desde a pré-história, o nosso corpo, ele fazia muito mais movimentos do que hoje em dia. Então, já tenho um problema ali, que o meu quadril, ele já acaba ficando mais encurtadinho. Esse é um dos grandes motivos que muitas mulheres têm patologias de quadril, de coluna lombar e também de patologias dos nossos joelhos, tá? É bastante comum. E aí, comenta aqui para mim, inclusive, quanto tempo no seu dia a dia você passa sentada? Quantas horas? Se você fosse fazer um cálculo aí, quanto tempo no seu dia a dia você passa sentada aí? E aí, então, quando eu tenho esse quadril que está mais curto, está mais comprometido aqui, principalmente essa musculatura, não sei se você já ouviu falar esse nome, mas tem um músculo aqui na frente do quadril que se chama iliopsoas. Essa musculatura curta, ela pode gerar bastante dor, aí pode ser a causa da tua dor no joelho, inclusive. Se você, por exemplo, está pensando, mas tá, então eu tenho que fortalecer? Tem que fortalecer, mas antes de fortalecer, eu preciso melhorar o quê? Os movimentos, o que a gente chama de mobilidade aqui do meu quadril. Eu preciso que o meu quadril, ele esteja funcionando direitinho para que eu tenha uma melhor flexibilidade em toda a musculatura que envolve ali a minha perna e que envolve o meu tronco também. Inclusive, se você é uma pessoa, faça um teste aí, que quando você abaixa o tronco assim, ó, tenta colocar suas mãos lá no chão. Se você é encurtada, igual o bonequinho aqui, ó, a mão não chega lá no chão, você sente aqui puxar, repuxar toda a parte posterior da perna, sente puxar muito a panturrilha, sente que você já tem um encurtamento dessa musculatura aqui posterior do seu corpo, essa pode ser também a causa aí de um quadril que tem um comprometimento. Mulheres também que têm, por exemplo, dor no joelho ou encurtamento, na hora que faz esse alongamento aqui, ó, antes de fazer aquela caminhada, que tenta pôr a mão lá no pé para segurar o joelho e sente que essa musculatura da frente da coxa, o famoso quadríceps, é muito duro, muito enrijecido, às vezes não consegue nem colocar a mão aqui no pé para pegar, é um sinal também de que o seu quadril, ele está comprometido, tá? A musculatura interna da coxa também, se você sente dor aqui nos músculos de dentro da sua coxa, que é bastante comum essa dor interna de coxa, para quem tem, mulheres que têm artrose no quadril ou então impacto femoroacetabular, é bastante comum. Quando você tem
essa região aqui, ó, da lateral da perna mais durinha. Sente que essa musculatura aqui tá dolorida, que são famosas aí as bursites, as tendinites de glúteo. O problema tá onde? Tá lá no quadril, que tá faltando movimento ali no quadril. E isso pode ser a grande causa da tua dor ali no seu joelho. Eu falei que eram duas, né? Tem uma outra articulação que a gente precisa trabalhar também, que a gente precisa entender que funciona ali. Se ela não estiver funcionando bem, aliás, ela interfere diretamente nos meus joelhos, é a articulação do nosso tornozelo. Então, nós mulheres, né, mulheres que gostam de fazer exercício, gostam mais, né, priorizam mais, querem melhorar mais interno de coxa, que fica mais molinho, tchauzinho, que às vezes incomoda quando coloca uma blusa mais cavada, abdômen, coxa, bumbum. Mas muitas mulheres esquecem de, por exemplo, fazer movimentos que sejam específicos para o tornozelo, tá? E aí, se eu tenho um movimento do tornozelo que ele não tá muito bom, ele também vai comprometer o meu joelho. Veja só. Um movimento que acontece aqui no tornozelo, nosso tornozelo faz, basicamente, o tornozelo faz 4 movimentos, mas tem 2 movimentos que, se tiverem ali mais presos, vão interferir lá nos joelhos. Um dos movimentos, por exemplo, é o movimento aqui, ó, que eu chamo de flex, tá? Falo para as minhas alunas lá no MPO, a gente chama de flex, que é basicamente puxar aqui, ó, a pontinha do pé. Esse pé, ele precisa ter um movimento amplo, tá? Porque se eu tenho um pé que ele não faz muito esse movimento, não é assim, ó, não é retinho. Não é retinho como se eu tivesse com o pé apoiado no chão. Eu preciso ter um alongamento bom aqui dessa parte, ó, da minha panturrilha, do meu tendão, do calcânio, né? Mulheres que têm aí tendinite de calcânio, que tem até esporão de calcânio, que tem até mesmo fascite plantar. Olha só, além de tudo isso interferir, gerar sobrecarga lá no joelho, essa musculatura aqui, se ela está encurtada, ela vai comprometer. Então eu preciso que o meu pé ali, o meu tornozelo, na realidade, ele faça um movimento grande, uma amplitude grande, tanto de pontinha de pé de bailarina, quanto preciso que ele faça um movimento grande aqui de flex, tá? Se eu tenho esse movimento aqui mais encurtado, ele vai gerar dor no meu joelho. Se eu tenho esse movimento de ponta, que às vezes você estica só os dedinhos, mas não alonga lá o peito do pé, não alonga a parte de cima do tornozelo, isso inclusive é uma das causas daquele joelhinho que fica assim, ó. Conhece alguém? Ou você tem joelho assim, ó? Que é o joelho valgo, que é aquele joelho que junta antes de juntar o pé. Se você tem esse joelho, que é em valgo, que o joelho junta antes do pé, aquele joelho em X, né? Conhecido antigamente como joelho em X, a causa pode ser a falta de mobilidade aqui na parte de cima do seu tornozelo. Então, olha só como uma coisinha ali, uma alteraçãozinha no corpo pode gerar uma sobrecarga, pode gerar uma adaptação do corpo, pode gerar até mesmo uma compensação importante, gerar dor ao longo do prazo. Essas alterações, por exemplo, de joelho, né? Às vezes a gente carrega essa alteração postural, esse desvio no corpo durante muito tempo, esse encurtamento durante a vida inteira. E se não é tratado, no futuro pode comprometer. Nos casos de quem tem o joelho valgo, começam os desgastes mais na parte de dentro, aqui do joelho, tá? E aí a musculatura toda que tá em volta, ela costuma ficar comprometida. E aí, eu tenho então que ter alguns movimentos no meu quadril. Vou mostrar aqui alguns que são os mais importantes, mas a gente vai fazer na próxima semana também, nos próximos dias, a gente vai fazer uma prática para você testar os movimentos do seu quadril. Mas eu quero te mostrar aqui
para que você já tenha ciência de quão importantes são esses movimentos. Porque uma vez que a gente identifica no nosso corpo o que não está trabalhando ao nosso favor, a gente aprende e a gente sabe já qual que é a causa, qual que é o problema, tá? E a gente ficar tratando só sintoma, vou falar mais sobre isso lá durante a nossa Semana Mulher Sem Dor, aliás, que começa no próximo dia 23, nosso evento gratuito. Se você não se inscreveu, clica lá no link do meu perfil, ou então aqui nos comentários se você está me vendo pelo Facebook ou pelo YouTube. Faz a sua inscrição na semana gratuita, na Semana Mulher Sem Dor, que eu vou muito mais a fundo sobre esses temas e o que você deve fazer, o caminho para você eliminar suas dores no corpo sem remédio e sem sair de casa. Mas um movimento que precisa estar funcionando direitinho no seu quadril é o movimento de dobrar, ele tem que conseguir dobrar e esticar. O movimento aqui, de flexionar o quadril, ele é importante. Normalmente, as pessoas até conseguem fazer esse movimento aqui sem sentir muita dificuldade, tá? Seja com a perna dobrada ou com a perna esticada, algumas pessoas sentem maior dificuldade, né? Mas o ideal é que essa perna chegue no mínimo aqui a uns 90 graus. Se a minha perna, se o meu quadril, por exemplo, ele tá muito curto, minha perna chega só até aqui, eu já consigo identificar que, tô com um encurtamento importante aqui na parte de trás da perna, ou alguma coisa tá prendendo, tá pinçando aqui dentro do meu quadril, tá? E aí, se eu tenho, então, uma perna que ela não consegue levantar o tanto que ela precisa, automaticamente ela precisa pedir ajuda para alguém para fazer os movimentos do dia a dia. E aí ela vai pedir lá ajuda para o joelho e mais sobrecarga em cima da minha articulação do joelho. Outro movimento que é bastante importante, mas esse a maioria das mulheres tem um encurtamento, é o encurtamento aqui, de levar a perna para trás, tá? A perna para trás, ela não sobe esse tantão, não. Ela sobe mais ou menos até aqui, até uns 45 graus, deixando a coluna retinha. E como passamos cada vez mais horas sentada, a tendência é que essa perna não consiga chegar aqui a 45 graus, que ela fique muito pequenininha, ou então que ela acabe, na hora de eu fazer o movimento da perna para trás, ela acaba até aumentando a curvatura aqui da minha lombar para que eu consiga levantar a perna. Então já causa uma compensação ali na coluna lombar. Outro movimento que é bastante importante para quem tem dor no joelho é o movimento do quadril de trazer a perna para dentro aqui. Se eu não tenho essa rotação aqui para dentro, né, na realidade, o movimento de adução, que essa perna cruza aqui a linha da perna de baixo, também pode ser um sinal ali do quadril que está mais comprometido. Assim como o movimento de abrir essa perna para o lado. Então, se eu tenho essa parte de dentro da minha perna, que ela está muito curta, que ela está muito enrijecida, ela vai automaticamente estar curta aqui, vai jogar a sobrecarga para dentro do joelho e aí começa a sentir dor mais medial, né? Dor do lado de dentro aqui do joelho é bastante comum, ok? Tem até um caso muito interessante de uma aluna minha, a Luciana, que ela, antes de começar a fazer as aulas, ela tinha um diagnóstico de condromalácia no joelho. Condromalácia, muitas mulheres confundem até, é importante, vou até deixar claro aqui, algumas mulheres acham que a condromalácia é um desgaste. A condromalácia, ela não é um desgaste, tá? A condromalácia é uma patologia que tem um amolecimento daquela cartilagem que fica atrás da patela. Então, a patela é a bolinha do joelho. Eu tenho uma cartilagem que fica ali entre a bolinha do joelho e tem um espacinho. Depois a gente tem aqui o osso da perna, o osso do fêmur. Depois embaixo, tíbia e fíbula. Quando eu tenho ali atrás da minha patela, eu tenho a cartilagem que ela fica mais molinha,
por vários fatores, tá? Em mulheres é bastante comum isso. Às vezes por uma causa hereditária, às vezes por uma fraqueza mesmo da musculatura, às vezes por algum encurtamento importante. São aqueles joelhos que estalam quando agacha, quando você vai pegar alguma coisa e agacha, ou quando você vai subir uma escada e você sente uma crepitação, raspa. O joelho não é um desgaste, tá? É diferente da artrose. A artrose é outra coisa. Mas, claro que se eu ficar ali naquele estalido, e eu não manter a minha articulação funcionando do jeito certo, eu posso sim desencadear depois no futuro uma artrose. Mas a condromalácia, ela é possível de ser tratada, tá? Então, a Luciana, ela tem um diagnóstico de condromalácia. E aí, ela começou a fazer as aulas e ela corria. Então, a maior queixa dela, na realidade, era por conta da corrida. Quando ela ia correr, ela sentia bastante dor no joelho. Embora ela tinha uma vida ativa e ela fazia ali a corrida e ela fazia uma musculação junto, ela tinha muita força na perna, mas tamanha tanta força que ela tinha uma sobrecarga maior na articulação. Então faltava mobilidade. Ela não tinha o movimento do quadril funcionando bem. Então, embora ela corresse e ela tinha bastante força na perna, até uma musculatura muito boa, ela não tinha passado por essas etapas. Então, se a gente pular passos, se a gente pular etapas, quando a gente pensa em reabilitação, a gente tem que dar vários passos para trás. E tem outras coisas que antecedem o fortalecimento. O fortalecimento, você precisa entender que ele vai acontecer, mas ele não é a coisa imediata ali, tá? Primeiro que fortalecer não é isso que vai eliminar a tua dor. Segundo que se eu tiver sobrecarga, por mais que eu coloque força, por mais que eu coloque peso, carga em cima da articulação, mesmo que seja o peso do próprio corpo, isso vai gerar mais dor ainda, mais desconforto ainda. Então, em pouco tempo fazendo as aulas, ela começou a perceber que o corpo dela estava diferente. Ela até falou para mim, nossa, parece que o meu corpo é outro. Tem coisas no meu corpo que eu nunca trabalhei, que eu nem conhecia, músculos que eu comecei a trabalhar, que antes eu não tinha ciência deles. Eu fazia musculação, achava que era aquilo. Só que não foi isso que ajudou ela, né? Depois que ela entrou nas aulas, desenvolveu toda essa percepção e viu dessa importância e desenvolveu toda essa parte de mobilidade de volta, ela consegue correr sem sentir dor no joelho, tá? Então, é muito importante que você saiba disso, e isso pode ser feito, esse trabalho pode ser feito, e você pode eliminar a tua dor, independente da idade que você tenha ou do diagnóstico que você tem. Tem uma aluna que ela tem mais de 60 anos e ela tem uma artrose já avançada. Ela já usava uma bengala para sair de casa, para conseguir andar longas distâncias. Ela usava de uma bengala para ajudá-la, porque ela não tinha força na perna, porque ela tinha uma artrose, né? Ela já tinha uma artrose há bastante tempo. E aí ela conseguiu, através das aulas do MPO, parar de usar a bengala e ela não sente dor, ela consegue pegar ônibus, consegue brincar com a neta, consegue passear com a família, aproveitar a vida dela, mesmo que ela já tinha uma restrição, né? Ela tinha medo, ela não tinha força na musculatura, mas ela também não tinha muita mobilidade. Então, com o passar do tempo ali, em 3 meses mais ou menos, ela já conseguiu eliminar a dor dela. Então, não tem idade, tá? Eu sei que às vezes a gente pensa, mas eu já tentei fazer várias coisas. Mas eu tenho mais de 50, 60, 70 anos. Mas a minha dor já é crônica. Mas será que eu vou conseguir, né? Sim, você vai conseguir. É possível para você também. Tira isso também, esse medo da cabeça de que quem tem dor no joelho não pode dobrar o joelho, que não pode fazer movimento, porque você viu aqui o quão importante é o papel do seu quadril, o papel do seu tornozelo aí no seu joelho. Quanto mais você poupar o movimento do seu joelho, andar com a perna esticada, ficar com medo de dobrar a sua perna, adivinha só quem que vai ficar mais comprometido? O seu joelho, né? Que você já tá com ele comprometido e já tá poupando a articulação,
mas ele vai causar sobrecarga no seu quadril daqui a pouco. É igual quando a gente conhece alguém que fala, tava com dor no joelho, aí depois essa dor começou a pegar meu quadril, aí depois essa dor começou a pegar minha coluna, aí depois eu comecei a mancar, aí agora eu sinto dores em várias partes do corpo. Por quê? Por essa conexão mesmo que o nosso corpo tem, né? Ele é capaz de... Essas compensações, elas acontecem tanto para o bem quanto para o mal, né? O nosso corpo, ele quer trabalhar ao nosso favor para tentar poupar uma articulação. Só que ao mesmo tempo, quando eu deixo de fazer um movimento com o meu joelho, que é tão importante e que é onde tem o maior absorvedor de impacto ali do meu membro inferior, o meu quadril daqui a pouco tô com uma bursite, daqui a pouco tô com uma tendinite de quadril, tô desenvolvendo uma artrose, né, uma síndrome de impacto do quadril. Então é muito, muito sério. E também cuidado com isso só de força. Cuidado só com, eu preciso fortalecer, eu tenho dor nas costas, eu preciso fortalecer as minhas costas. Eu tenho dor no meu quadril, eu preciso fortalecer o meu quadril. Eu tenho dor aí no meu cotovelo, eu preciso fortalecer meu cotovelo. Eu tenho dor no meu ombro, eu preciso fortalecer meu ombro. Cuidado com isso. O nosso corpo, ele não foi feito só para fazer força. Como eu te disse, existem outras coisas que precisam serem trabalhadas numa reabilitação para que depois prepare o seu corpo para que você faça força. Fazer força é como se fosse quando você vai fazer um pudim aí na tua casa. Pudim vai vários ingredientes, né? Se eu falo só de fazer força, ali no pudim seria só o leite condensado. Dá para fazer um pudim só com leite condensado? Não dá, eu preciso do quê? De ovo, de leite, né? Preciso de mais ingredientes. Então, o fortalecimento, ele é só um dos ingredientes, mas eu preciso de todos os outros para que eu consiga, de fato, ter uma boa reabilitação, ok? Então, isso é o mais importante, isso que precisa ficar muito claro para você. Então, nessa live aqui você entendeu o quê? Fortalecer o seu joelho é importante? Sim. Fortalecer o seu joelho vai te ajudar? Só isso vai ser suficiente para eliminar a tua dor? Não. Se eu ignorar todos esses outros fatores e ignorar todas essas articulações e focar só no joelho e só em fazer força, não é isso que vai fazer você eliminar a tua dor, tá? E aí, mulher, se você quer eliminar a tua dor e você quer conhecer o caminho, aproveita porque dia 23 vai começar a nossa Semana Mulher Sem Dor, tá? Durante uma semana, do dia 23 ao dia 29 do mês de janeiro. Clica lá no link do meu perfil para você fazer a sua inscrição gratuita nesse evento, para você não perder nada, porque lá eu vou te mostrar o caminho. Certo? Enquanto o evento não chega, aproveita que todo o conteúdo gratuito, todos os dias estão acontecendo lives, conteúdos exclusivos e muitas dicas para te ajudar, ok? Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Um beijo, tchau!